Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e preparou o bolso para pagar o seu aluguelzinho? Senhor Barriga, não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Quando a gente vai jogar um MMO, tudo que a gente mais quer é destruir hordas de inimigos, craftar os melhores equipamentos e itens, montar uma build extremamente poderosa, matar os outros no PVP, ver os números do nosso DPS indo lá pra cima, medição total de rola, mas diferente da rola, quando é DPS você pode se esforçar para aumentar, não depende só da natureza. Não que eu esteja reclamando da natureza. Caramba, que pinto enorme! Usar aquela espada que é o dobro do teu tamanho, que na vida real te daria uma puta de uma escoliose, e passar o trator nos inimigos. Só que, quando a gente fala de MMORPG, roleplay, a gente também entende que tem ali um aspecto social no jogo. Então, às vezes, talvez nem seja isso que você quer no jogo. Às vezes você tá só afim naquele momento de vestir o teu personagem de uma maneira glamurosa, ou então pegar as montarias e mostrar as montarias mais raras que você tem, e por que não, às vezes, cuidar da sua casa ali no jogo. Se a gente tivesse só ação o tempo inteiro, poderia ser um jogo de ação, ou então um action RPG que é mais focado em build, em crescimento, mas não, MMO tem isso e é inegável, cara. Só que um ponto curiosíssimo é que o WoW, o vovô dos MMOs, o precursor dos MMOs, tá atrasadinho nessa. E você chegou atrasadinha, mas tava linda e a boca calou. No quesito housing, até hoje não existe no WoW. Só que isso é fato superado, porque a gente já sabe que na próxima expansão do jogo, Midnight, a próxima grande coisa que vai vir pro WoWzinho vai ser o sistema de moradia housing, o nosso lar docilar. Mas e aí? Como que vai ser esse sistema de casa no World of Warcraft? Não temos a mínima ideia. E nessas horas a gente precisa apelar para a sabedoria oriental. E como diria o famoso sábio filósofo japonês Sokomo Kudiyomi, nada se cria, tudo se copia. E se o WoW até hoje trouxe inspiração para diversos jogos famosos no mercado, que sem dúvida nenhuma, a gente tem que admitir, se inspiraram ou até mesmo copiaram aquilo que o WoW trouxe de melhor, e agora é a vez do WoW fazer isso. Copiar ou se inspirar, que seja, naquilo que funciona, nos melhores sistemas de housing que existem nos MMOs. E nesse vídeo o meu objetivo é justamente isso, trazer para vocês, na minha opinião, quais são os melhores sistemas de housing que existem nos MMOs, explicar quais são as características dele e dar minha opinião sobre o que seria melhor para o World of Warcraft. Mas antes, e claro galera, eu vou falar do que eu tenho conhecimento. Às vezes vai ter um jogo que eu não falei aqui, muito provavelmente é porque eu não joguei o jogo e não conheço. Fica à vontade nos comentários se você conhece o sistema que eu não vou falar aqui, que você acha bom, para dizer eles pra gente. Antes de falar dos jogos em si, eu preciso passar para vocês quais são as 3 características, e só são 3, que definem as características, como que vai funcionar um sistema de moradia. A primeira delas é muito simples, é como que você adquire a casa, porque isso pode ser muito variável. Você pode começar o teu personagem e você ter um local que é a tua casa e ali é para todo mundo que joga aquele jogo. Você não adquire ela já é dada para você. Ou então você pode adquirir ela comprando, e além da maneira que você adquire, que você pega a sua casa, também vai ter a maneira que você mantém ela. Você tem ela e é para sempre do seu personagem, ou você tem algum sistema de aluguel que se você não mantém você perde. Então essa é a primeira característica. A segunda é como que essa casa, essa moradia com o resto do mundo. E aqui entram os seguintes aspectos. Primeiro, como que os outros jogadores vão ver a tua casa. Se você entrar no grupo com eles, aí eles veem tua casa, ou se eles estiverem soltos no mundo e ver a casa, eles vão identificar que é sua. E a sua casa, ela é só sua, só você pode comprar ela, uma vez que você comprou, ou qualquer pessoa pode ter ela também. Outra coisa, você pode ter uma casa só no jogo, ou você pode ter mais de uma e quem sabe até todas. Tudo isso vai ser como que o mundo vai interagir com a sua casa. E o terceiro aspecto é como que você vai customizar a sua moradia. Você pode só decorar ela por dentro, ou você pode mudar inclusive a arquitetura, o exterior da casa. Quão complexo é esse sistema e como é que você adquire os cosméticos para sua moradia. E um pontinho extra, cara, que isso eu vou deixar um pouquinho como secundário, é
A moradia, ela é só cosmética ou ela vai influenciar no seu poder? Porque tem jogo que influencia. Então agora vamos falar dos modelos de housing que são mais famosos aí no mercado. O primeiro sistema que eu quero trazer para vocês é o de Guild Wars 2, que na verdade é até um housing que veio bem recente. O sistema de housing funciona da seguinte maneira: você tem uma quest de evolução, uma série de quests que você libera o terreno da sua casa, que é o mesmo para todos os jogadores, você vai ter sempre aquele terreno. E ali vai ser a tua casa que você pode convidar os seus amigos, eles podem entrar no seu grupo e eles podem ser convidados para a sua casa. É assim que o mundo interage com a sua casa, como eu falei nas características. O grande ponto forte desse sistema, e isso é realmente incrível, é a grande capacidade de customização que você tem com montagem. Não só do interior da decoração da casa, mas da própria estrutura. Você pode criar jogos de puzzle, de pular, montar floresta, ponte, pátio. Tudo é fantástico na criação. A ferramenta de criação, ela é muito boa. Isso pra mim supera o que eu não gosto desse sistema, que eu vou ser sincero. Guild Wars é um puta jogo, não encare eu falar isso como se eu estivesse clicando no jogo, mas eu não gosto de um sistema de housing que você adquire fazendo quest, você não precisa disputar e num leilão comprar e todo mundo tem o mesmo local. Só que o que faz compensar isso, e se o WoW pensa em fazer desse jeito, faça que nem o Guild Wars. O que compensa isso é a ferramenta de customização, que é incrível, que você pode deixar a tua cara em tudo, exatamente o teu lugarzinho. Então, não é que você vai na casa do teu personagem e aí você vai de outro e vai ser igual, porque a customização é tão grande que pode ser totalmente diferente. Então, o ponto positivo do sistema de Guild Wars é justamente a grande ferramenta de customização, que é o que salva ele, porque os outros aspectos dele, eu particularmente, do meu jeito, eu não gosto. Eu não gostaria que viesse pro WoW assim. Eu gostaria que você comprasse casa, disputasse com outras pessoas, as pessoas do servidor pudessem ver, como eu vou falar em outros sistemas que existem. Só que o que eu acho é que muito provavelmente, se eu fosse chutar, eu diria que o sistema do WoW vai vir muito parecido com Guild Wars. Por que eu acho isso, galera? Porque num anúncio da Housing do WoW, eles falaram que a aventura vai começar na sua casa. Isso dá a entender que todo mundo vai ter uma casa que vai ser liberada por quest, assim como é no Guild Wars. E se for esse sistema, eu não gosto, mas como o Guild Wars fez bem feito, o WoW teria que fazer. Além disso, vamos ser sinceros, o WoW vem gostando de copiar algumas coisinhas de Guild Wars, o sistema de dragoaria, o sistema de montaria agora de chão que teve os kartzinhos ali. Então, o WoW vem se inspirando bastante em Guild Wars. Eu acho muito plausível que o sistema de housing do WoW venha nesse sentido. Se for, eu não gostaria, mas se for, espero que eles saibam fazer uma customização tão boa quanto o Guild Wars conseguiu fazer. Outro sistema clássico de housing é o sistema de ESO, que é tido como um dos melhores sistemas, inclusive. Elder Scrolls Online. Primeiro, você começa com um free-in, diríamos assim, um quarto que você tem, que é a tua primeira housing e que quase todo jogador vai ter ela e vai permitir você customizar. Só que o jogo, ele tem várias casas adicionais. Então, diferente do que eu falei do sistema de Guild Wars, aqui no ESO, você vai poder não só ter a tua primeira casa, que é um quartinho, mas comprar qualquer casa no jogo, ou todas as casas mesmo, se você quiser, você pode comprar e ter todas. Claro que isso vai custar bastante dinheiro, ou as moedas lá de monetização do jogo, enfim, não vou entrar muito a fundo nisso, mas as casas elas são maravilhosas. Você pode comprar um castelo, um calabouço, enfim, a variação é muito legal. Só que, novamente, a interação com o mundo, qualquer jogador, você ou qualquer outro pode ter as mesmas casas, e aí você precisa chamar o jogador parceiro para ele conhecer a tua casa, mas se o jogador estiver no mundo, ele não vai ver a casa como sua. Então é algo muito particular, mas que tem essa qualidade de você ter várias ao longo do mundo e você pode comprar todas elas. Seria interessante também pro WoW. Não é o meu sistema favorito de novo, porque eu gosto que a casa tenha um aspecto social de comercialização e disputa, só que pensa no WoW, se você pudesse comprar uma casa em Mulgore, no Cerro Oeste, Terra Gris, Floresta de Elwyn, Suramar, seria bem interessante. Boralos, ter casas em diversos locais e você poder decorar elas. Eu acho que o problema desse tipo de sistema é que ele não permite muita socialização entre as casas e torna um sistema meio linear, mas enfim, não é meu favorito, mas é um outro grande sistema e que funciona muito bem no ESO.
E existe um jogo também que tem um sistema de casa que é maravilhoso, que é Star Wars Old Republic, que é um MMO também, que é muito parecido com essa. Você tem os Strongholds que você pode comprar vários e customizar, só que lá tem uma coisa bem legal, que você pode listar o seu Stronghold e as pessoas podem simplesmente ir na lista lá de Strongholds e visitar o teu Stronghold, avaliar como é que tá. E isso eu acho um sistema muito legal, que se viesse nesse tipo, que é muito parecido com o ESO, mas tem essa questão que eu acho mais interessante. Seria legal se o WoW também tivesse uma listagem ali das casas, para as pessoas poderem visitar e conhecer, enfim. E é claro que eu não poderia falar de sistema de casa sem falar de um dos grandes que existem, e na minha opinião, um dos melhores, que eu acho que o WoW poderia se inspirar, eu ficaria muito feliz se o WoW se inspirasse nele, que é o Final Fantasy XIV. Só que o Final Fantasy XIV tem um probleminha, cara. Se você acha que é difícil ter uma casa na vida real, é porque você não tentou ter no Final Fantasy XIV. É muito difícil. Precisa de um Guilherme Boulos no Final Fantasy XIV pra dar um alô ali pra galera e salvar, porque é muito difícil ter casa lá. E esse é um problema que esse tipo de sistema traz. Bom, o sistema, ele tem um sistema de... O sistema funciona assim, ele tem um sistema de loteria que tem alguns pré-requisitos. Várias vizinhanças, se eu não me engano são 5, e nelas vão ter 30 wards, que eles chamam, são vizinhanças, são reinos de vizinhança, diríamos assim, como se fossem layers no World of Warcraft, com 60 terrenos cada um, e você tem as casas de tamanho pequeno, médio e grande, e você tem os apartamentos. Para você ganhar uma casa, elas custam milhões de guilds de dinheiro, e você precisa participar do leilão e vencer esse leilão, o que não é nada fácil. Mas tirando todas essas contas da dificuldade de ter uma casa, o que eu gosto muito, lado positivo? Interação social, que é para mim o que falta no sistema de Guild Wars, o que falta no sistema de ESO e até do Star Wars Old Republic, embora o Star Wars Old Republic consiga um pouquinho melhor com esse sistema de listar ali teu Stronghold. Mas enfim, você tem uma vizinhança e as pessoas que moram na sua vizinhança é o Germano, o Ricardão, a Gertrudes, são pessoas que você conhece e elas vão estar sempre ali, desde que elas paguem o aluguelzinho delas, mas vai estar sempre. Então existe uma interação, aquela casa que está ali, mesmo que seja numa layer de uma vizinhança, é do fulano, e o fulano é o teu cara. Se você conhece o teu brother ali do lado, vai na broderagem, ele vai estar sempre ali para você, para broderagem, não vai estar outro cara que você nunca viu, ou vai ficar variando a casa. E eu acho isso fenomenal, eu acho isso maravilhoso. E num jogo como o WoW, a gente vê que tem outros sistemas que funcionam em servidores, mas eu acho que no WoW não conseguiria funcionar. Esse pra mim, eu hoje, misturando o que eu gosto com o pé no chão, eu acho que seria o melhor sistema pro World of Warcraft, um sistema de vizinhança, porque tem essa interação social. Imagina você poder escolher Orgrimmar, aí vai ter aquela vizinhança órquica com barracos, parecendo o favelão, enfim, o pessoal da hora vai ficar bravo comigo. Ou você quer morar ali em Floresta de Elwyn, aquelas casas da Aliança, você quer morar numa praia lá em Boot Bay cheio de piratas, imagina o quão criativo pode ser no World of Warcraft e o quão legal isso pode ser. Eu adoro esse sistema, acho uma excelente. O lado negativo desse sistema é que, por ser um sistema de leilão, nem todo mundo vai ter a sua casa. E eu sei que isso é um ponto polêmico, só que eu, como ideia de jogo, eu realmente não acho que todo mundo tem que ter a casa. Eu acho que isso tem que ser algo valoroso, algo que você tem que gastar dinheiro, concorrer com os outros, disputar e aí ter. O Final Fantasy tenta resolver isso com sistemas de apartamento. Eu acho que é uma boa solução. Se você não tiver... Só que também o Final Fantasy, ele limita demais. É muito difícil você ter. Eu não acho que esse é o caminho também. O WoW pode flexibilizar melhor e com layers você consegue fazer isso. Enfim. Eu gosto disso, eu não acho que é legal quando todo mundo tem. Eu acho que quando é disputado, existem casas melhores e maiores. E é um jogo, cara, é uma brincadeira. Eu acho que é legal, acho que motiva você a ir atrás, a se esforçar. Existe um jogo chamado EverQuest, que tem um sistema de housing muito parecido com o do Final Fantasy. Ele tem as vizinhanças instanciadas também, que vão ter o próprio nome. A diferença, isso poderia ser uma solução até para o WoW, porque isso melhora um pouquinho em relação ao sistema do Final Fantasy, é que ele não é tão difícil e concorrido, porque existe uma inteligência artificial em um sistema que faz com que vá aumentando a quantidade de vizinhanças à medida que for necessário você ter mais casas. Outra coisa muito legal é que uma guilda ela pode comprar uma vizinhança privada nesse jogo, o que eu acho uma ideia genial também, porque a gente fala muito de casa e tudo mais, mas guild hall é interessante, ou então quem sabe que nem na EverQuest uma vizinhança de
guildas também poderia ser muito interessante. E tanto no Final Fantasy quanto no EverQuest existe uma taxa para manter tua casa, o que eu acho que é fundamental também, porque se ficar muito tempo a AFK, como a casa é um recurso limitado, principalmente no Final Fantasy, você tem que perder a tua casa para dar chance para os outros poderem ter ela, não ter ela infinitamente. E aí chegamos no que é para mim o melhor modelo de casa, e você pode até se assustar com o que eu vou falar, mas para mim é. Só que eu não acho que existe a mínima possibilidade disso acontecer no World of Warcraft, que é como o sistema de Tibia funciona. Só que existem questões técnicas que fazem com que o Tibia seja muito diferente do WoW. O sistema do Tibia, cara, é muito simples. Você tem o teu servidor e você nunca vai jogar com outras pessoas que nem é do teu servidor. Então não existe layer no Tibia. Se você é do servidor Titânia, nem sei se existe mais servidor, mas você vai sempre jogar com as pessoas do Titânia. Ou seja, se você vai para uma cidade chamada Carlin, ali vai estar a casa do fulano, do Zé Gotinha, e vai sempre ser do Zé Gotinha enquanto ele pagar o aluguelzinho dele. E essa casa é dele. Aí se você vai pra... como é que era o nome da cidade dos venenos lá? Venora... Thaís. Você vai pra Thaís e vai numa casa, aquela casa é do Zé Bucetildo, e ponto final. Então existe uma interação dentro do servidor do jogo, que cada espacinho que tem ali é de uma pessoa e ponto final. Você vê nitidamente quem é a pessoa, como ela está decorando, tudo mais ali. E não só isso, o Tibia, quando você morre, você perde ou dinheiro, ou experiência, ou level, você perde muita coisa. Então morrer é muito ruim no Tibia. As pessoas, elas fazem guerra, existe um aspecto social. Às vezes ele quer muito uma casa que uma pessoa tem, ele te coloca ele caça você pela essa casa, ele guerreia com a tua guilda, ele vai brigar com você para ter essa casa. Então assim, a interação social no Tibia, ela é absurda, genial. A limitação do Tibia é que pelo próprio sistema do Tibia, você joga o teu item no chão para decorar, o que é meio pai, assim, até tem umas decoraçõezinhas ali, e você não mexe na estrutura da casa. A casa, ela tem uma estrutura fixa, pode ser até 4 quadradinhos às vezes, mas existe ali para você ter. Só que existe uma questão que torna isso quase que impossível você ter no WoW. O WoW, ele funciona através de layers. Se você vai procurar um grupo e entra num grupo de um cara que é do Moonguard, você é do Azalon, você vai estar jogando com as pessoas do Moonguard ali na layer do cara, entendeu? O WoW, ele não funciona porque você vai sempre jogar com as pessoas do teu servidor, vão estar ali. Então é muito difícil que você crie, a não ser que você faça layers do Azalon em que sempre onde você vai ter ali a casa vai ser dessa pessoa. Só que isso é muito difícil, eu acho que isso é impossível no WoW. Então por mais que eu goste muito desse sistema, muito mesmo, e amar ver isso no WoW, você vai lá para o Grimar e tem a casinha lá no centro de Grimar, e essa casinha sempre é do Cotiamanca, cara. Então eu ia amar e adorar, mas eu acho que é impossível disso acontecer no World of Warcraft, infelizmente, porque o WoW funciona diferente. E também porque, cara, servidor como Azalon tem muita gente jogando, é enorme e tudo mais. Um servidor no Tibia, eu acho, tô meio por fora do Tibia, mas eu acho que tem 200, 300 pessoas jogando, 400, talvez, sei lá, ou 600 no melhor das hipóteses. É muito menos gente, é mais fácil que você tenha casa suficiente para todo mundo. Então, tudo funciona de maneira muito diferente do WoW, mas é um excelente sistema. E aí, vamos pro nosso próximo candidato, que é o New World. Assim como no Tibia, você escolhe uma cidade, você compra aquela casa naquela cidade e aquela casa é sua. Mas diferente do Tibia, que aquela casa é sua e ninguém mais pode ter, outra pessoa pode ter aquela casa e você vai ver a casa, se for sua, se for de outra pessoa, se for de outra pessoa, enfim, não tem essa unicidade, essa exclusividade de casa. Só que a casa do New World, ela interage com o próprio sistema do jogo de dominação territorial. Isso é uma coisa interessante, porque isso faz com que você queira defender o seu líder caso você tenha uma casa naquela cidade, porque você ganha benefícios na sua housing caso o líder da facção que você tem reputação esteja dominando lá. Ou seja, entra com um sistema de PVP, e para você é interessante, se você tem uma casa numa cidade, defender a sua facção ali para ter os benefícios da sua casa. Então, o sistema de New World, ele lembra muito o sistema, por exemplo, do ESO, assim, sabe? Você tem a casa no mundo, você vai lá e compra. Só que tem esse extra de ter uma interação com a mecânica do jogo, o PVP do jogo e a dominação territorial que o jogo te oferece. E você pode ter, assim como no ESO, mais de uma casa naquela cidade. Só que você pode ter um máximo de 3 e isso vai depender da reputação que você tá com o governante que tem aquela região. Novamente, o forte desse sistema é ele interagir com o sistema de reputação das 3 facções ali do New World. E, por fim, a gente tem talvez o mais maluco e interessante dos sistemas de housing de todos os jogos,
que é ArcheAge. ArcheAge simplesmente você vai no mundo, constrói tua casa em qualquer fucking lugar. É exatamente isso. Imagina você tá ali no Cerro Oeste, e aí você fala, aqui é um bom lugar para construir minha moradia. Aí você vai lá, constrói tua casinha ali, e a tua casinha tá ali, todo mundo que estiver naquele servidor vai lá ver tua casa lá. Só que o ArcheAge, assim como eu falei do Tibia, o ArcheAge é muito difícil você mimetizar isso no World of Warcraft. O ArcheAge é um MMORPG muito focado em PVP e vai interagir com o sistema de house. As pessoas podem ir lá, destruir, você tem que proteger. Existe toda uma interação com a gameplay do jogo que vai definir ali e dificultar o lugar que você construiu a tua casa, o quão difícil vai ser proteger. Existem áreas seguras e áreas de PVP, enfim. Só que o sistema ele é muito interessante, realmente. Seria muito bacana, algo parecido no World of Warcraft, mas ele tem um sistema de layer que atrapalharia, como eu falei. Enfim, você construi em qualquer lugar. Existem questões até estéticas que podem desagradar bastante gente, só que eu confesso que a possibilidade é muito bacana. Galera, é isso. Eu citei 6 sistemas, mas também citei alguns que são parecidos, como Star Wars Old Republic. Eu sei que tem outros jogos, deixa no comentário, diz o que você acha. O que eu acho que seria o melhor sistema, cara? O que eu acho? Eu acho que pelas possibilidades que o WoW poderia ter, um sistema parecido com Final Fantasy, porque eu acho que é o único que seria viável através de vizinhanças e layers, e eu acho que dentro do aspecto do WoW, de você colocar em Boot Bay, você colocar em Suramar uma vizinhança, colocar outra em Orgrimmar, outra em Stormwind, eu acho que ficaria genial. E pra mim, motiva o aspecto de você ter que comprar sua casa, lutar por ela, participar de um leilão, você não tem de mão dada. Tudo isso eu adoro. É pra mim o melhor tipo de sistema que seria viável com o WoW. É o meu favorito? Como eu falei, não. Meu favorito é o do Tibia. Só que eu acho que no WoW, essa questão do servidor, você ter tua casa que fica em determinado local, ela é meio inviável, assim como o WoW funciona. Qual que eu acho que é o mais provável de vir? Algo parecido com Guild Wars, que você vai ter um terreno para você construir, que todo mundo vai ter através de uma quest. Ou então, esse eu acho mais provável, ou então algo parecido com ESO, que você vai ter várias casas ao longo do mundo que você pode comprar. Eu acho que esses são os dois mais prováveis, mas não é os que eu gostaria que viesse. Mas enfim, essa é a minha opinião. E você, cara, o que você quer? O que você acha de tudo isso? Deixa no comentário, se inscreve no canal, me ajuda demais. Tamo junto sempre, meu parceiro. Valeu!